Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado a Vagas e a própria HSM. Vou falar aqui no plano de vocês, que aproveitar o pequeno número de pessoas para que a gente possa trocar de maneira mais simples. Você se posiciona lá, que a gente tem a captação da câmera. Tá bem. Então, o tema está anunciado, acho que muito bem anunciado. Tivemos alguns encontros anteriores para falar a respeito da relação entre humanismo e negócios. Sendo esse um ambiente absolutamente familiar com negócios, claro que eu prefiro começar falando sobre humanismo. Por quê? Porque esse grande dilema, não é, e as grandes tensões que constituem o motivo da minha contribuição, e que certamente é um motivo da preocupação de todos hoje, qual é o grau de humanismo e quais as características do pensamento humanístico que devem ou não devem frequentar o mundo dos negócios. Então, como uma primeira recuperação, eu acho que ainda de natureza mais acadêmica, mas prometo a todos vocês que vou me dirigir para uma natureza mais aplicada a negócios, até porque este é o ambiente que aqui estamos. Diria que muitos historiadores concordam que a cultura humanística nasce no Renascimento, no século XVI, XIV, XIII, XVII, há controvérsias, mas certamente ela substitui, na história do Ocidente, a cultura do espiritualismo medieval, que tinha as suas características humanísticas também, mas era um humanismo muito mais voltado para as questões espirituais, ou seja, o mundo medieval com as suas características fortemente religiosas, esse tipo de coisa. Quando os homens começam a ficar numa preocupação mais de aterrar o pensamento para as coisas próprias do mundo, que caracteriza o Renascimento, estamos falando aí da história do pré-renascimento até o barroco, ou seja, do século XII, XIII ao século XVI, XVII, começa uma preocupação do homem com o próprio homem. Ou seja, substitui-se no grande horizonte da história a preocupação do homem com Deus, ou exclusivamente com Deus, evidentemente a preocupação de Deus com os homens, que até hoje é uma grande discussão, né? E começa uma preocupação dos humanos com os próprios humanos. Eu acho que isso pode marcar o começo de uma percepção humanística da cultura, quer dizer, um homem precisa tratar do outro, né? Considerando que Deus trata de todos, pelo menos como hipótese inicial, né? Considerando que os homens tratam de Deus com as suas liturgias e as suas religiões, mas como fica a relação entre homens. Quanto aos negócios, eu acho que a maior contribuição que eu posso trazer como premissa da minha fala é que os negócios existem desde antes do Paleolítico, quando o primeiro humano trocou uma fruta por um pedaço de proteína animal e houve uma negociação entre duas pessoas. Quer dizer, quanto à cultura de negócios, ela é absolutamente antiga, embora a cultura humanística não seja assim tão antiga, e certamente é a partir do século XVI ou XV que começa essa preocupação. Mas aí eu diria que aconteceu uma vertente que até hoje nos marca como cultura de negócios, que é a fundação militar dos negócios. Ou seja, nós não podemos esquecer que, a partir da era dos grandes descobrimentos, estamos falando de novo do século XVI, a relação entre Estado, reino, poder, controle, militarismo e toda a tecnologia a serviço do militarismo e comércio, em princípio, antes do mundo industrial, começa a se formar de uma maneira muito, muito profunda. Se vocês forem analisar isso de uma maneira mais antropológica, mais cultural, até hoje, as organizações de negócios têm o dilema central, que é a dureza nas relações e nas disciplinas das relações. Quer dizer, então eu diria que, trazendo a contribuição sobre os dilemas, que eu pretendo, na hora das apostas, oferecer contribuições de solução, o primeiro grande dilema é até onde uma empresa de negócios deve ser dura nas suas relações, e nessa hora aponta para disciplinas do tipo militar na sua origem. Quer dizer, quem manda, manda, quem obedece, obedece. As regras são claras. O sacrifício é fundamental e a disciplina é absolutamente necessária. E aquilo que diz, não, peraí, uma empresa não pode ser um quartel, uma empresa não pode ser uma empresa, uma instituição não pode ser um ambiente cultural fundado numa cultura de guerra.
uma instituição precisa ser um lugar onde as pessoas tenham algumas flexibilidades em relação ao tema da disciplina e ao tema da dureza do sacrifício. Mas isso até hoje está instalado no problema das relações entre humanismo e negócio. Eu diria que não há nenhuma empresa hoje que não viva, de alguma forma, esta questão. Quer dizer, o quanto a nossa empresa é interessada nos resultados e, para obter resultados, exige disciplina e sacrifício, e esse disciplina e sacrifício são pressupostos da nossa relação profissional, e o quanto a nossa empresa flexibiliza essas questões, e se as metas não são atingidas, não é assim tão grave, e você pode fazer flexibilizações dos processos, etc. E esse é o dilema que continua instalado, ele não é absolutamente novo. Não é? A esse respeito, se quisermos fazer uma reflexão histórica de dimensão, eu diria, bastante profunda, é muito simples, basta olhar o modelo de gestão, por exemplo, do Vaticano, que já tem, a essa altura, mais de um milênio, quer dizer, nós estamos falando aí de uma instituição de 1.400 anos, seguramente, e funcionando bastante bem, com os seus defeitos. Mas, se você analisar profundamente a cultura, os valores, as atitudes fundamentais da estrutura do Vaticano, ela se funda nos 3 juramentos monásticos dos sacerdotes durante a sua formação, que é a castidade, a obediência e a pobreza. Ou seja, você pegar um jovem de 17 anos, 18 anos, 14 anos, e fazê-lo jurar perante Deus que ele, durante a vida toda, servirá à igreja, praticando a castidade, não tendo família e nem relações, sendo pobre, não tendo ambições de natureza monetária ou patrimonial, e obedecendo às estruturas a que serve, realmente é um nível de sacrifício que qualquer pensamento pós-moderno vai se assustar e vai dizer, puxa, realmente é muito pesado esse tipo de sacrifício. Eu diria, numa análise psicológica rápida e até psicanalítica, que é um nível de sacrifício maior do que o militar, não é? Porque o militar, pelo menos no que se refere à castidade, não é tão rígido, né? O sexo é relativamente livre, pelo menos em tempos de paz, e quanto à riqueza, é possível que o militar possa, de alguma forma, fazer um patrimônio próprio. No caso dos votos monásticos, não, para pegar apenas um exemplo, e um exemplo no caso do catolicismo. Em outras religiões, você vai ter outras coisas. Mas o mundo dos negócios ele vai prescindir desse tipo de renúncia. Ele vai dizer, o humanismo no mundo dos negócios permite o erotismo humano, os prazeres humanos, e quando você se aproxima do capitalismo contemporâneo, claramente você vai dizer, é até incentivado que os profissionais que trabalham para negócios sejam consumistas, consumam produtos do capitalismo de consumo e que tenham vidas que sejam vidas agradáveis do ponto de vista dos sentidos, né? Do ponto de vista do corpo. E, portanto, o primeiro dilema é esse. Quer dizer, há uma raiz fortemente militar e uma raiz, numa certa medida, monástica, né? Bem menos, nesta questão da disciplina nos negócios, e nós nos debatemos com ela até hoje. Reservemos essa primeira questão, que é uma questão de dimensão histórica, para trazer isso mais para hoje e falar dos grandes coletivos, daquilo que eu anunciei na síntese da palestra como sendo o nosso cenário. Quais são os grandes coletivos nos quais nós estamos inseridos hoje? O primeiro grande coletivo, indiscutivelmente, é o Estado. Então, o coletivo do Estado, todo mundo está em algum tipo de Estado, com as suas atribuições, etc. O segundo é a família. Ou o primeiro é família, o segundo é o Estado. Então, a família é um coletivo natural, arcaico, biológico, moral, espiritual, político, um coletivo com muitas características. O terceiro é a escola. De alguma forma, pelo menos para aqueles que podem estudar, você tem na escola um coletivo de pertencimento importante. O quarto seriam as igrejas, quando a família tem algum tipo de religião ou aquela pessoa tem algum tipo de prática religiosa, ele pertence a um coletivo que, de alguma maneira, defende ou professa uma quantidade qualquer de valores de natureza religiosa. Modernamente, você tem as ONGs. E os jovens acabaram, muitos deles, preferindo pertencer a coletivos de tipo ONGs do que de negócios em si,
e quando se estuda psicologicamente essa opção dos jovens, é sempre muito voltada para dizer, olha, eu gostaria de estar num lugar com a nobreza ética das coisas públicas e com a competência prática das empresas privadas. Pena que muitas vezes acontece o contrário, e a ONG acaba tendo, enfim, a falta de nobreza das coisas públicas e a falta de competência das coisas privadas, e você vai ter algumas frustrações. Mas, de qualquer maneira, o que ocorre nesse tipo de pertencimento, hoje, no contexto que nós observamos, sempre pensando em humanismo e negócios, é uma certa crise. Hoje é um dia especial, o Donald Trump ganha as eleições dos Estados Unidos, né, com todas as expectativas que estão aí criadas. Acontece a eleição no município de São Paulo, né, do Dória. Você tem especulações dos jornalistas e dos intérpretes políticos de toda a ordem, mas eu posso perfeitamente utilizar isso na minha contribuição aqui, dizendo que tudo indica, do ponto de vista de uma psicanálise da sociedade, de tentar entender o que está no substrato, no porão, um pouco abaixo do tapete, que há uma insatisfação muito grande com todos esses coletivos. O coletivo familiar é um coletivo que vem sofrendo insatisfações grandes há muito tempo. Isso já vem desde a década de 50, 60, que a família é extremamente atacada pela cultura como sendo um lugar de muita opressão. A família, num certo sentido, se desmantela. Isso é uma característica muito importante da pós-modernidade. As escolas se queixam que não tem família para conversar, para poder falar a respeito dos filhos. O coletivo do Estado, eu não preciso me alongar, porque, especialmente no Brasil, os senhores estão assistindo o que é a dificuldade de se acreditar de maneira profunda e sincera, de maneira realmente autêntica no coletivo público do Estado. Evidentemente, as igrejas têm, cada um aí com a sua opção, também sofrido nessas últimas décadas como um coletivo de pertencimento, como um coletivo responsável por valores na vida humana. Os seus grandes problemas, né? E não estou falando de uma igreja específica ou outra, você tem questões profundas, né, no islamismo, com toda essa barbárie que nós estamos assistindo na Síria, com criança morrendo na praia, e por aí vai. Você tem problemas de escândalos gravíssimos no próprio catolicismo, você tem desconfianças públicas muito importantes em relação ao evangelismo em geral, que envolve, inclusive, questões financeiras, etc. E, portanto, você tem também no coletivo de pertencimento religioso uma dificuldade. Sobra o quê? Sobra a escola e a empresa. E aqui vem a essência da contribuição que eu quero trazer. Se o humanismo terá uma sobrevivência, e agora vamos falar do futuro, ele tem dois lugares nos quais acreditar: a escola e a empresa. E nós estamos aqui falando de empresa. Quando eu estou fazendo isso com as escolas, eu estou falando de escolas. Eu sou, portanto, hoje um defensor, e um defensor convicto, um defensor convencido, e diria até ferrenho, de que os dois ambientes culturais nos quais nós temos a fazer o nosso trabalho humanístico são a escola e a empresa. E, nessa hora, nós temos que enfrentar, tanto na escola quanto na empresa, aqui não falarei da escola, falarei da empresa, as controvérsias, os dilemas, as oposições, os contraditórios, né, as antíteses que a empresa coloca ao pensamento humanístico. O primeiro deles, já citei, agora avançarei por eles, é justamente o seguinte: nós estamos aqui para produzir, para tirar das pessoas a sua energia, a sua contribuição, a sua disciplina, o seu sacrifício, fazer disso lucro, e o resto não nos interessa em relação a essas pessoas. Ou seja, o bem-estar dessas pessoas, a felicidade dessas pessoas, as reivindicações dessas pessoas não nos importam, porque, afinal de contas, isso aqui é uma empresa, a empresa é um lugar para dar lucro, e há uma lógica do capital, etc. E você, enrijecendo essa postura, chegará muito próximo daquele sacrifício que o militarismo clássico e as instituições religiosas clássicas exigiam dos seus servidores. No entanto, a empresa, e aí estou entrando no capitalismo pós-moderno em si, né, diria que é mais inteligente do que isso, né? Ou pelo menos mais humanística do que isso, até onde humanismo e inteligência possam andar juntos, né? Inteligência prática nesse sentido. Então, eu diria que as empresas, muitas delas, e temos aí diversos exemplos,
tem se preocupado bastante com aquilo que surge na cultura dos últimos 20 ou 30 anos e que se intensifica nos últimos 5, 10 anos, como sendo o capitalismo de preocupações sociais. Esse capitalismo de preocupações humanísticas assume características de um capitalismo que diz, olha, se a gente apertar demais essa turma aqui, ou se a gente começar a praticar coisas que são inaceitáveis do ponto de vista ético para com a sociedade na qual nós estamos inseridos, nós também não sobreviveremos. Essa controvérsia está absolutamente em curso. Todas vocês têm exemplos muito claros disso no dia de hoje, seja porque tanto empresários importantes do Brasil e do mundo estão presos, quanto políticos e representantes públicos importantes do Brasil e do mundo estão presos. Quer dizer, então você terá uma percepção muito clara no cenário real, que é uma sociedade dizendo, mas se os grandes coletivos são família, empresa, escola, igreja, ONG, Estado, como é que nós vamos nos entender? E a pergunta, e, num certo sentido, a aposta como resposta do humanismo é a série de regras dentro das quais nós poderíamos nos entender. Uma das questões que surge imediatamente é a partir de onde nascem essas regras. A rigor, o mundo medieval pensava que essas regras nasceriam como nasceram da igreja. Quer dizer, a igreja dá as regras. E elas vêm do ponto de vista de uma lista moral. Então, a igreja dá a regra moral, todo mundo vive daquele jeito, e com isso ajeitou a família, os negócios, o comércio, etc. Bom, pois é, mas acontece que isso foi transgredido e transgredido e transgredido. Senão, os quartéis dão as regras, porque o militarismo, e que, aliás, é recolocado no mundo hoje com a vitória do Trump, né? Quer dizer, todo o problema da política internacional americana, inclusive o problema da política militar internacional americana, volta à pauta. Não é que não existiria com a Hillary, mas, enfim, era outra abordagem. E você diz, bom, tá, a solução que veio dos quartéis parece que não durou tanto, né? Ou durou o que durou. E hoje, eu repito aquilo que aqui trago, a empresa é um lugar onde dá para pensar a natureza dessas regras. E, a partir daí, as apostas quais são? Qual é o limite ético da primeira crise do capitalismo atual, que é o paradoxo entre o salário e o consumo? Para ter consumidores, eu preciso pagar mais, porque se as pessoas não receberem, elas não terão direito para consumir. Para ter lucro, eu preciso pagar menos. Portanto, eu preciso pagar mais e pagar menos ao mesmo tempo, o que é um paradoxo, que o capitalismo contemporâneo tem tentado resolver procurando países onde se paga menos, por exemplo, a China, o Vietnã, e vendendo nos lugares onde se reconhece mais, né, reconhece como preço. Tem sido uma solução, mas os senhores estão assistindo, as senhoras estão assistindo, que essa solução tem feito água pelo caminho, né? E agora, esse perigo do eixo de controle do mundo voltar-se para o Oriente, que está instalado, sem dúvida. Se o Trump fechar a política internacional americana para dentro dos Estados Unidos, quer dizer, zerar um pouco os seus interesses na OTAN e no Tratado do Pacífico, a China certamente assumirá o governo do mundo. E acontecerá uma coisa curiosa, né? Quer dizer, os 10 minutos da história que o Ocidente dominou terminarão e a história voltará a pertencer à Ásia, né? Então, esse é um futuro possível, depende um pouco de como que nós ocidentais vamos olhar para isso. E, no caso brasileiro, acho que nós estamos muito mais preocupados com resolver as coisas aqui do que mais que isso. Então, quando eu defendo a ideia de que essa ética deva nascer na lógica dos negócios, é claro que, na prática, e as apostas que se seguem, eu defendo a ideia de que a gente possa evoluir muito com preocupações sociais dos empreendedores e empresários. Defendo muito a ideia, e no caso do Brasil sem sucesso, né, que o governo cuide melhor dos empresários e empreendedores, coisa que não tem feito absolutamente, a não ser para alguns amigos que acabam na cadeia com rapidez, né? E tenho defendido a ideia de que os próprios gestores consigam climas e culturas organizacionais onde seja possível viver melhor. A partir desse momento, quer dizer, colocada o contexto histórico e colocado, além dele,
a maneira como eu vejo as apostas, eu passo a entrar numa área que me é muito mais afeita, que é a psicanálise e a psicologia analítica, a psicologia profunda, do que propriamente o discurso da razão. Portanto, eu termino aqui a primeira fase da palestra, que eu chamaria de ilustrativa, dizendo, olha, o que temos historicamente é isto, o humanismo é isto, ele tem essa questão, vamos tratar melhor dos meninos e das meninas, ou não, ou vamos descer o sarrafo para ter mais resultado, até onde descer o sarrafo dá resultado, e todas as discussões de psicologia organizacional. E parece que a empresa, assim como a escola, é um lugar onde dá para pensar essas coisas de uma maneira mais profunda, mais culta, mais arejada e mais humanística. A partir daí, temos o primeiro dilema. Nós podemos pensar nisso segundo o discurso da razão. E quando eu começo a falar essa segunda parte da palestra com a expressão discurso da razão, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não tenho nada, absolutamente nada, contra o discurso da razão. Eu me formei como um professor de metodologia de pesquisa, de metodologia da ciência, dei aula de filosofia da ciência anos e anos na PUC de São Paulo, fui embora do Brasil estudar, tenho uma grande apreciação pelas ciências naturais, acho que as ciências naturais têm muita coisa a ajudar, inclusive as ciências humanas, porém, o que ocorre é que o discurso da razão fracassa. O discurso da razão não basta para resolver enigmas que estão dentro do dilema entre humanismo e negócio. E por que não basta? Porque nós temos nas bibliotecas do mundo livros e livros com listas e listas de como se comportar bem. Nós temos capacidade de dar conselhos excepcionais uns para os outros. Se eu pedir para qualquer um de vocês, ou qualquer uma de vocês, conselhos a respeito dos meus problemas e dos meus dilemas, eu estou absolutamente seguro que vocês me darão ótimos conselhos. E me dirão o que eu devo fazer para enfrentar os meus problemas e vice-versa. Porém, nós raramente conseguimos seguir esses conselhos. Nós raramente conseguimos, de fato, aderir a normas e transformações e inovações, especialmente inovações de comportamento, inovações de desejos, inovações de metas, que, de fato, possam, no discurso da razão, serem saudáveis para nós. Vou dizer, bom, puxa, que engraçado, né? Por que será que nós não conseguimos compreender e agir de maneira tão direta? E nessa hora, evidentemente, o pensamento mais contemporâneo, e eu diria que mais humanístico, que vem em nosso socorro, é a psicanálise. E por que a psicanálise? Porque a psicanálise é a tentativa que fez Freud, numa certa madrugada do final do século XIX, de responder uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que eu trago como uma contribuição importante para esse tema. Se sou eu que produzo o sofrimento que eu sofro, por que é que eu produzo? Seja como indivíduo, seja como sociedade. Seja como empresa, seja como país. Se sou eu que fabrico o sofrimento que eu sofro e sofrerei, por que eu o fabrico? A primeira resposta que o Freud considerou infantil para esta belíssima pergunta foi, professor, há um engano aqui. O senhor está formulando uma pergunta com a premissa maior equivocada. Não sou eu que produzo o sofrimento que eu sofro. Quem produz o sofrimento que eu sofro são os outros. Freud descartou essa primeira resposta por duas razões. Uma muito prática e uma um pouco mais abstrata. A primeira porque ela é infantil. Quer dizer, culpar todo mundo do meu sofrimento, enfim, é como eu culpar o capitalismo mundial das desgraças sociais brasileiras, ou culpar o marxismo mundial das desgraças capitalistas brasileiras, ou culpar o governo pela desgraça do povo, ou culpar o povo pela desgraça do governo. Quer dizer, fica um jogo de empurra-empurra que, no mínimo, infantiliza a nossa necessidade de enfrentar as adversidades naturais da vida e resolver os nossos problemas. Mas a segunda resposta, acho que Freud aderiu mais, e ele diz, além do mais, se você me provar que todos os seus sofrimentos são devidos aos outros, eu não tenho como te ajudar.
não é possível para mim fazer nada por você. Porque eu precisaria sair da nossa sala, pelo mundo afora, mudando o mundo, já que o culpado é todo mundo, menos você. Portanto, essa noção muito essencial na psicanálise, em qualquer relação de desenvolvimento humano, inclusive na educação, de centrar no interlocutor alguma responsabilidade, se não toda a responsabilidade pelos sofrimentos que ele sofre, em parte produzidos por ele, ou se não na totalidade, é uma atitude absolutamente importante do ponto de vista do desenvolvimento. Quer dizer, na verdade, o responsável pela minha vida sou eu. E eu quero que você me ajude a exercer essa responsabilidade de uma maneira melhor, uma vez que eu não tenho tido tanto sucesso no exercício dessa responsabilidade. Então, acho que essa primeira colocação é muito clara. Em seguida, Freud continua pensando, e ele diz, eu vou propor uma resposta. O responsável pelo sofrimento que eu sofro é um super-eu dentro de mim que me culpa e me massacra o tempo todo. Esse super-Bolonha foi colocado dentro de mim pela mamãe, pelo titio, pela vovó, pela professora, pelo pai, enfim, pelo Estado, pela igreja. E é o super-Bolonha que eu carrego, que massacra o Bolonha que eu carrego, impedindo o Bolonha de fazer as suas coisas, inovar e ser compreendido, enfim, humanizar-se. Humanizar-se como aquele que não consegue ser o sonho do outro para mim. Eu fracassei em ser o sonho do papai para mim, o sonho da mamãe para mim, o sonho do padre para mim, o sonho do professor para mim, o sonho do papa para mim. Eu não sou o sonho do papa para mim. O papa esperava de mim um melhor Bolonha do que eu sou. Né? Então, a psicanálise passa a se estabelecer como um baluarte do humanismo do século XX, como sendo o seguinte, o que na verdade, você é capaz de ser por si? Porque só estabelecendo essa sua consciência é que eu posso te ajudar a ser mais alguma coisa. Se eu te massacrar com aquilo que você não é, mas que eu acho que você deveria ser, o super você, que eu inventei para você, eu não só impedirei que você seja o que é, como também impedirei que você se torne. Porque amassado sob a minha censura, eu não conseguirei fazer com que você seja melhor do que você é. E você não irá se transformar. Ah, professor, eu não vou me transformar, mas então eu vou fazer o quê? Eu respondo, você vai se defender das minhas censuras. Você vai se tornar um ser humano que se justifica o tempo todo, escapando do super você que eu propus a você e que não está nem ao seu alcance, nem ao meu. Portanto, a psicanálise se estabelece, em primeiro lugar, como um pilar de humanismo, dizendo, a primeira coisa que eu quero é saber quem é este indivíduo, ou esse país, ou essa empresa. Quem é? Daí aquilo que é um conceito central no humanismo do século XX, que é o silêncio analítico. Quer dizer, bom, chegamos na empresa para dar uma consultoria, tem um fundador que tem 3 herdeiros que estão se matando, e ele ficou viúvo e arranjou uma outra esposa 50 anos mais nova que está brigando com os filhos e tal. Quer dizer, bom, tá, temos aqui os humanos em ação, com todas as suas controvérsias, dilemas, ciúme, raiva, medo, inveja, com a vida humana funcionando, sem ninguém querendo super-humanos, onde temos humanos. Então, como é que é? Ah, o fulano tem medo do cicrano por causa disso, a fulana falou mal da cunhada para o outro que vai roubar o irmão, etc. Ótimo, então temos humanos pela frente. Né? E com esta base humana, nós podemos então dizer, bom, o que dá para melhorar aqui? Como é que nós podemos avançar aqui? Por quê? Porque o que a psicanálise combaterá de maneira feroz até hoje é idealizar aquele coletivo com supercoletivos e censurá-lo porque ele não é o ideal que sobre ele eu projetei. E com isso nada muda. Nada muda. O Estado brasileiro, na sua Constituição, após a reforma democrática, é muito cuidadoso com todas as crianças do Brasil. Responsável pela educação
e provimento pleno das crianças. É mesmo? É mesmo, sem dúvida. Eu não estou vendo. Não, mas é. Mas não é. Mas é. E ficamos o super Brasil conversando com o Brasil, como a super empresa conversando com a empresa, como o super humano conversando com o humano, e o super filho conversando com o filho, o super empregado conversando com o empregado, e não saímos do lugar. Portanto, a primeira aposta é humanística, porque ela é uma coragem em ver o que é, que Freud chamou de princípio da realidade. O nome que ele deu para isso foi princípio da realidade. Você precisa ver o que é de fato. Mas os legisladores brasileiros são pessoas eleitas pelo povo para cuidar dos interesses do povo, representar os desejos do povo e votar leis que facilitem ao povo funcionar em sociedade. Pois é. Então, como é que fica? Pois é, fica. Como é que fica? Então, enquanto nós continuarmos sonhando que o humanismo é super-humanismo, não há humanismo. Porque só na hora em que você consegue dizer o que nós estamos falando aqui não é verdade. O que nós estamos falando aqui é um ideal de verdade que serve ao politicamente correto, que serve ao discurso social, que serve para a festinha, que serve para as coisas, mas não serve para melhorar o mundo. E isto vale para a empresa. Portanto, uma empresa humanística, sob esse ponto de vista, tem duas características centrais. A primeira, ela é amorosa, curiosa, interessada na verdade. Não, ela quer a verdade para massacrar o sujeito. Não, isto não funciona. Ela quer saber a verdade para tentar aprimorar essa verdade. Essa é uma empresa humanística. E uma vez que ela admitiu essa verdade e conseguiu um certo relaxamento das estruturas do ego, uma certa queda das defesas das estruturas do ego, que é o que mais se fabrica nas empresas contemporâneas. Defesas muito profundas das estruturas do ego. Porque na hora em que você critica alguém de maneira violenta, esse alguém sai do assunto e diz, agora não me interessa mais o que nós estamos discutindo. Agora o que me interessa é a maneira como você está me tratando. E desta maneira que você está me tratando, eu não mudarei jamais, independente de você ter razão ou não. Porque o que está em discussão aqui não é você ter razão ou não, o que está em discussão aqui é o respeito que você tem por mim. E eu não aceito ser tratado dessa forma. Ah, mas eu preciso do emprego, eu preciso do dinheiro, eu tenho filho na escola, eu preciso pagar as contas, eu, então, engulo. Engole, mas haverá algum tipo de retorno por algum outro lugar. Por uma razão que os australianos conhecem bem. Não se joga fora um bumerangue. Não é possível jogar fora um bumerangue. Ele volta para você. E, da mesma forma, todas as agressões às estruturas do ego não compreendido, através de projeções de ideais superlativos em cima dos outros, seja na forma de metas para o trimestre, seja na forma de orçamentos para o ano que vem, seja na forma de desempenho de fulano cicrano no departamento A ou B, acabam aumentando as resistências das pessoas, criando justificativas e argumentos aos quais a inteligência está absolutamente apta para fazer. Todo mundo arruma desculpa para tudo, e você gira em círculos, e você não consegue transformações profundas. Portanto, quais as apostas que eu diria, já encerrando aqui a minha contribuição, que eu acho que nós devemos ter? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, cabe aos líderes colocar as questões difíceis, aquilo que eu chamo de questões brutais, que são as questões da realidade. Senão, o nosso negócio está com um endividamento maior do que 3,7 vezes o EBITDA, projetado para os próximos 5 anos. As taxas de juros estão subindo,
o mercado está caindo vertiginosamente, há perigo de que o governo faça uma sobretaxa nas importações de algumas das nossas matérias-primas, e nós temos um planejamento estratégico para apresentar no próximo Conselho. Sim, vamos falar isso em duas linhas. Nós estamos quebrando. Nós quebraremos em poucos meses. Tá? E isso nós temos que tratar de maneira muito direta e, de preferência, sem nos matarmos na discussão. Portanto, cabe ao líder trazer, sim, a questão brutal, a questão difícil, a questão realista para dentro do negócio, e essa é uma empresa humanística. Nunca confunda o humanismo com covardia em lidar com as adversidades da vida. Isto não é humanismo. Covardia em lidar com as adversidades da vida é falso humanismo, é proselitismo, é populismo, é querer dizer que a vida não é tão dura quanto ela é, que as adversidades não existem, que o papai vai cuidar de você. Isso só dá decadência, em todos os sentidos, inclusive moral. Agora, como esse líder precisa trazer a contribuição? De maneira gentil. Este é o truque. Um líder humanista, aquele que ajuda uma empresa, uma instituição, uma organização de negócios a se tornar mais humanista, não é o líder que não traz as adversidades duras da vida e coloca. É aquele que coloca de maneira gentil, que coloca de maneira a respeitar os seus liderados, os seus parceiros, e os convida juntos a resolver os problemas. E cria confiança. Porque se ele colocar de maneira brutal, a questão brutal que ele tem que colocar, ele acaba perdendo as pessoas e fraturando a cola do time, que é a confiança. E, portanto, você começa a ter muita gente defendida. Nessa hora, eu, então, defino aquilo que eu poderia trazer como contribuição do que é uma empresa humanística para o século XXI. É uma empresa de pessoas que são maduras o suficiente para não se vitimarem, que acham que nós somos os responsáveis pelos problemas que nós criamos, e acham isso com certa tranquilidade e muita coragem. Pessoas que trazem as questões difíceis para dentro da consciência de todos, de maneira gentil, e que, com isso, convidam as pessoas para compartilhar as possibilidades de construção do futuro. Não adianta achar que uma empresa é um quartel, ou achar que uma empresa é um convento, porque já não é. Não adianta achar que uma empresa é um laissez-faire, porque esse laissez-faire, esse deixa todo mundo fazer, que também volta e meia, alguns livros celebram, porque no Google o sujeito toma cerveja durante 3 horas da tarde da quarta-feira e vai jogar snooker, etc. Esses são símbolos que precisam ser bem observados, porque quando isso é autêntico, isso de fato é um clima, não é, onde você nota realmente uma psicanálise revela que por baixo existe um clima de afetividade e confiança, essa empresa está humanizada. Mas quando essa empresa ainda faz isso apenas como um fingimento, essa empresa não está humanizada, e aqui não estou me referindo ao Google ou qualquer outra empresa. Portanto, eu diria que esses desafios são muito claros. Aí vem o papel da tecnologia, e é com ele que eu quero encerrar a minha contribuição. Existe aqui uma coisa muito curiosa. Durante os últimos décadas do século XX, todos nós nos acostumamos a uma espécie de pavor de que a tecnologia geraria um grande ditador que mandaria em todos nós. E, portanto, dizer, olha, vai ter aí o Max, né, lá do Odisseia no Espaço, ou vai ter o Alpha de algum filme, etc., ou 1984, etc. Mas eu quero trazer para vocês uma visão completamente nova disso. Hoje a memória já está nas máquinas. Não há mais necessidade de massacrar as crianças nas escolas para que elas decorem as coisas. Eu pertencia a um mundo que o bom aluno era um aluno que tinha boa memória. Eu, inclusive, fui um bom aluno por ter boa memória. Hoje a memória está colocada nas máquinas. Mas se a memória foi para as máquinas, o que sobrou para os homens? A inteligência. A inteligência, que é a capacidade de relacionar os elementos da memória. E a pergunta que a educação faz hoje com muita profundidade é qual é a inteligência mínima que alguém tem que ter e quais os elementos de memória para relacionar os outros elementos de memória. Não dá para ser zero. Né? Dá para ser alguma coisa, que é a grande discussão hoje no desenvolvimento cognitivo das crianças.
Então, vamos dizer, a memória das máquinas é a inteligência dos homens. Mas um dia a inteligência artificial está crescendo muito, e muito rapidamente, a inteligência irá para as máquinas. Haverá máquinas, e já há máquinas capazes de serem juízes. E juízes, por sinal, muito mais competentes do que juízes humanos. Até porque são juízes mais frios, né, nesse sentido, tanto da corrupção quanto de qualquer outra coisa. É interessante que um dia a inteligência também vá para as máquinas. E quando isso acontecer, fora o pavor e o pesadelo dos filmes de ficção da segunda metade do século XX, o que sobraria para os homens? Sobraria a ética. Com a memória nas máquinas e a inteligência nas máquinas, a questão humana é a ética. Por isso a ética tem entrado como um assunto tão profundo nas organizações. E o que é a ética? A ética é a flexibilidade da moral. O que é a moral? A regra rígida. A regra moral é a regra rígida. Começamos a palestra às 4h30. O que é a ética? Considerando que veio menos gente, que teve um atraso na outra palestra e tal, começamos às 4h45. Sim. Seria ético começar às 5? Não, não seria ético. Esses 15 minutos, 10 minutos, as pessoas tiveram a gentileza de aguardar, mas não daria para esperar que elas esperassem 40 minutos. A ética é uma sabedoria exclusivamente humanística, que é a capacidade de flexibilizar uma regra moral. Ela é psicanalítica porque ela responde à grande questão de por que quando Deus ditou ao Moisés os 10 mandamentos, não resolveu todos os problemas da humanidade. Bastaria a humanidade ler os 10 mandamentos e viver segundo e rigidamente os 10 mandamentos, que ninguém mataria ninguém, ninguém roubaria ninguém, todo mundo respeitaria o pai e a mãe, e talvez o mais difícil fosse não pecar contra a castidade nem desejar a mulher do próximo. Né? Mas, no fundo, você teria aí um jogo muito claro, que é o discurso da razão. Mas o desejo não permite que a razão reine sozinha. A psicanálise vai dar grande valor ao desejo por isso. O humanismo é conseguir equilibrar desejo e razão dentro de uma flexibilidade em relação à rigidez moral que nós chamamos de ética. Portanto, o melhor futuro possível é que nós, humanistas, servindo nas organizações e ajudando as organizações, possamos convencer os líderes que eles precisam deixar que a memória vá para as máquinas, que a inteligência vá para as máquinas e que eles se ocupem da ética. E com que atitude? Humanística. E o que é humanística? Não massacrar o eu com o super-eu, não massacrar o outro com o super-outro, embora estimulando todos a crescerem na velocidade que puderem crescer. Este seria um lugar possível de se viver. Do jeito que as coisas andam, anda difícil de se viver. Não estou dizendo que seja impossível. Essas esperanças precisam ser colocadas. Nós todos, os meus amigos, são sensíveis a essas ideias e sabemos que é nas empresas e nas escolas, por opção às igrejas, ao Estado e talvez mesmo às ONGs, que essas coisas podem ser feitas. Tendo compreendido, até um certo ponto pelo menos, a minha contribuição aqui, acho que todas vocês, podem fazer aquilo que vocês sabem que precisa ser feito. Humanizar as empresas até o alcance que vocês possam alcançar. Muito obrigado. Temos a oportunidade de conversar aqui um pouquinho mais com o José Ernesto Bolonha, aproveitar para perguntar um pouco mais. Eu estava dizendo, né, que a gente conseguiu encerrar esse ciclo de palestras de uma maneira muito boa, que ele deixa para a gente uma mensagem de excelente reflexão, dizendo que as escolas e as empresas têm um papel fundamental, né? Então, para esquentar um pouco aqui, antes da gente abrir para as perguntas da nossa plateia, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, as empresas, porque você foi fazendo um desenho completo, evidente, mas assim, que você entrasse um pouco mais profundamente nesse papel
que as empresas podem desempenhar, junto com as escolas, é claro. Você pode falar um pouco mais disso? Sim, A sua posso, percepção sem de como dúvida. seria o ideal. Qualquer um dos grandes coletivos sociais aos que eu me referi, que foram o Estado, a família, a igreja, a empresa, a escola e a ONG, poderia ter o papel, e, numa certa medida, tem o papel, de melhorar o mundo como um todo, de melhorar a sociedade como um todo, através da tecnologia, da ética, enfim, da inteligência junto com a ética. Mas eu insisto que a empresa e a escola acabam ficando no papel mais responsável e, numa certa medida, mais privilegiado do que as outras, por duas razões. A primeira razão é que as outras, com exceção da ONG, tiveram séculos e séculos para fazer isso, em parte fizeram isso, mas encontram nos últimos séculos grandes dificuldades. Então, a crise do Estado moderno é enorme. O Estado está se atrapalhando progressivamente com modelos estruturais que são muito profundos, e nós estamos assistindo isso hoje no Brasil sob a forma, por exemplo, do INSS, sob a forma das dívidas dos estados, e dá para perceber o quanto é difícil para o Estado mudar o próprio Estado, que a gente chamaria de uma crise estrutural. Ou o quanto é difícil para a família mudar a própria família. O quanto é difícil para um pai e uma mãe de família combater os costumes que aconteceram na pós-modernidade, obrigando seus filhos a viver como se vivia em 1910. Isso é praticamente impossível e nem sequer é aconselhável. Portanto, quando eu reflito sobre de quem é a maior responsabilidade pela melhoria geral do mundo e, portanto, da vida, dentro desses grandes coletivos, certamente a empresa e a escola estão numa posição um pouco mais livre, porque elas têm um pouco mais de possibilidade de reflexão e de proposição. Se elas mudarem um pouco das suas características, eu acho que já há uma melhoria grande. E, certamente, isso envolve a empresa e a escola olhar para fora de si, olhar para o mundo, coisa que elas nunca fizeram muito. As empresas e as escolas sempre olharam muito para dentro de si, né? As escolas a reboque da sociedade, da família, muitas vezes ligadas à religião, e as empresas dentro de uma perspectiva muito curta, muito estreita, com relação ao lucro, que é muito importante, que é fundamental, mas que precisa ser colocado dentro de certos parâmetros. Portanto, eu diria que a razão é muito prática. Empresa e escola, porque empresa e escola é quem está em condição de se mover. E é onde as pessoas mais estão. Sim, é por a isso. Vida se onde ali. dá para fazer alguma coisa. Você está na empresa, né? A maior parte do tempo. Assim, digamos, a situação de qualquer cidadão como nós, ou cidadã, e pegamos, por exemplo, o meu caso. Eu não tenho o poder de mudar o Brasil, mas eu tenho o poder de fazer uma interferência importante na minha empresa. Eu tenho como mexer na relação que eu tenho com meus empregados ou com os meus sócios. Quer dizer, isso está ao meu alcance. E, na medida em que está ao meu alcance, eu sou responsável. Certamente. Acho que essa é a diferença. Perfeito. Eu queria abrir para perguntas. Quem quer perguntar? O microfone está à disposição. Já tem uma pessoa aqui, por favor. Eu achei muito interessante. Eu estava lá dentro da palestra e estava ouvindo. Obrigado. Foram inúmeras coisas muito interessantes, mas eu queria fazer uma pergunta para ampliar um pouco mais o conceito de quando você falou sobre o Super Bolonha, por exemplo. Onde o outro quer de você um super que você não é, e você não consegue entregar, e fica aquele looping que não vai a lugar nenhum. Nenhum consegue entregar o que o outro espera, nem você consegue ser, e trava. Tipo, por que não ocorre um despertar das pessoas no geral? Porque eu vejo que essa cobrança ela é real e ela existe na empresa com o profissional, a esposa com o marido e os pais com os filhos, na humanidade geral, essa cobrança. Por que não ocorre um despertar de ver a verdade e o que é, não o que se espera, o ideal, a supervalorização? Muito obrigado pela pergunta. Acho que você toca, não é, num dos pilares da psicanálise. A tua pergunta é uma pergunta central dentro do pensamento analítico, né? Por que é que nós não
nos libertamos das exigências tão destrutivas que fazemos uns aos outros. E essa resposta me parece muito clara, o que não quer dizer que ela seja fácil de ser exercida, né? A primeira razão, a resposta é um conjunto de razões, é que nós ainda achamos, ou achamos, que isso tem um lado positivo quando estimula uma ambição. Quer dizer, aquele que espera de mim um Bolonha melhor do que eu sou, de alguma forma está colocando algo que pode melhorar o Bolonha. Há essa ilusão, de um certo sentido, né? Ou até, eu diria, essa verdade. Isso entra no mundo da ambição. Quer dizer, até onde não tem ambição nenhuma em relação ao crescimento, seja qual for, é negativo ou positivo. E todos nós havemos de concordar que pode ser negativo. Você precisa querer que as coisas sejam melhores. É uma tendência da condição humana essa capacidade ou essa tensão. Porém, a segunda questão é, na medida em que eu espero de você um super você, e aí vem uma questão absolutamente covarde, que a psicanálise vai denunciar, eu fico transferindo para você as minhas falhas, que é muito comum nas empresas na hora que um mau líder arruma culpados para tudo quanto é lado, menos olhar as próprias culpas, né? Então, essa é uma vantagem muito prática e, nesse sentido, bastante vil, né? Que é um mecanismo muito fácil, enquanto mais eu jogo em você um delta muito grande entre o que esperava de você e o que você me entrega, eu saio de discussão, eu saio da discussão enquanto as minhas próprias falhas. Essa segunda, que é muito mais discutível do ponto de vista moral, porque cai numa certa vileza, né? É bastante mais justificativa. E eu diria que é a grande saia justa das empresas, né? Quando você chega e diz assim, mas você, como líder, está massacrando os seus liderados porque eles não cumpriram a meta do ano passado, está terminando o ano, mas e o que você fez para que eles pudessem alcançar isto, né? Essa é a saia justa que pode dar uma demissão sumária, enfim, pode gerar. Mas, no fundo, são esses dois fatores. E por que a delicadeza? Porque só com a delicadeza, a habilidade sociointerativa, as famosas inteligências sociorrelacionais, que estão absolutamente na moda, né, em todas as empresas, você pode chegar e dizer, olha, nós estamos fracassando juntos. Que responsabilidade cabe a cada um? Inclusive a minha. Isso é humanismo. Humanismo é a capacidade de perguntar isto. Terminando. Existe um consultor americano que eu admiro muito, chamado Simmons, que ele diz assim, eu trabalhei para militares, e militares, no caso americano, que é mais heróico, mais amado pelo povo, não é militar latino-americano, que é sempre visto como ditador e torturador de estudante. Estou falando de militares no primeiro mundo, onde a relação com o militarismo é mais arejada, né? E o que eu entendi foi uma coisa clara. Ele falou isso no escândalo de 2008 do mercado financeiro. Enquanto os militares dão a vida pelo bem dos outros, os executivos financeiros dão a vida dos outros pelo próprio bem, né? Então, na verdade, ele estava falando desse aspecto justo que o humanismo quer trazer. Tá bom? Realmente, boa pergunta. E agora mais uma da plateia. Em complemento ao que o colega perguntou, o conhecimento disseminado do Eneagrama não ajudaria no despertar? Eu não conheço muito profundamente o Eneagrama, eu conheço alguma coisa, tá? Eu acho que todas as investigações, tipo Eneagrama, né, que são muitas, que tendem a revelar o que está velado, a mostrar o que é oculto, a trazer para cima da mesa o que está debaixo da mesa, ou pelo menos trazer para baixo da mesa o que está debaixo do tapete, tá certo? Quer dizer, tudo aquilo que vai colocar consciência num ambiente em que a consciência seja bem-vinda, é bom. É bom. Agora, a discussão, o quanto é científico, o quanto não é, o que vale de fato, essa é uma discussão que eu diria até secundária. Porque eu acho que quando você estimula um grupo ou um ser humano com consciência, num ambiente que ele consegue aceitar, não num ambiente que ele se sente agredido.
Porque se ele se sentir agredido, pode parar de falar que ele não vai escutar o que você está falando. Ele vai ligar a outro tipo de mecanismo, né? Porque ele sai do assunto. A preocupação dele passa a ser defender a estrutura da dignidade do ego, né? E aí ele tem razão. Mas eu acho que pode ser muito bem um caminho. Bom. Mais uma pessoa quer perguntar? Boa tarde. Rosane Santana. No caso, o mercado corporativo segue várias tendências para acompanhar a sociedade e as necessidades. Muitos falam hoje em dia da questão que a nova tendência do RH não é mais gerir pessoas, e sim desenvolver o ser humano. Considerando esse conceito, espiritualidade nos negócios é uma área que pode trazer mais espaço para o humanismo dentro da corporação? Ótima pergunta, Rosana, muito obrigado. Há uma relação histórica estreita entre espiritualidade e humanismo, não há dúvida. Humanismo concebido na modernidade, na atualidade. Porém, a espiritualidade, às vezes, é desumana, quando a espiritualidade é opressiva e doutrinária, quando a espiritualidade é exagerada. E aí é preciso discriminar. Então, a minha resposta para você é a seguinte: sim, é possível. A palavra espiritualidade é muito genérica, ela atinge tanto zonas religiosas, litúrgicas, teológicas, como ela atinge visão de mundo, postura perante os problemas da existência, enfim, questões um pouco mais filosóficas do que religiosas. Então, eu diria, em síntese, sem dúvida a espiritualidade tem a ver com o humanismo, pelo menos uma parte. Ela pode ajudar a humanização dos negócios, porém, não esquecendo que a espiritualidade pode ser extremamente opressiva. Um homem se dizendo representante de Deus pode ser um tirano com muita facilidade, mas pode ser um verdadeiro representante de Deus. E precisa discriminar uma coisa da outra. Muito bom. Alguém que gostaria mais de complementar e fazer uma pergunta? Eu tenho mais um minutinho, mas eu... Então, vamos lá, para a última pergunta. Não é exatamente uma pergunta, mas gostaria de saber a sua opinião. Como que vai ficar essa questão da humanidade com uma legião de refugiados, uma área de inteligência artificial crescendo enormemente, haverá logo, muito em breve, uma legião de desempregados no mundo todo? Para onde a civilização humana caminha, na tua opinião? Como que vai ser isso, né? Qual é a dimensão de humano? Quando a gente vê essa legião de refugiados e a relação entre as pessoas que não estão nessas condições, e a gente está aqui recebendo também refugiados haitianos, venezuelanos, enfim, né? Para onde caminha essa questão da humanidade, da dimensão do humano e do nosso relacionamento num futuro bem próximo, né? Em que a máquina, a robótica, a automação, enfim, a inteligência artificial vem tomando caminhos de um progresso muito rápido, né? E qual vai ser essa relação de humano, de humanidade, de humanização no mundo corporativo e na civilização como um todo? Ótimo. A pergunta é muito complexa, talvez eu tenha que me alongar um pouco, tentarei ser muito breve, tá, por causa da complexidade da pergunta. Eu não acho, num horizonte de séculos, muitos séculos, que os humanos deixarão de ter algumas características de herança biológica que nós temos. Eu não acho que a compaixão dos humanos, a filantropia dos humanos, a consciência moral dos humanos evoluirá muito rapidamente, se é que evoluirá, durante os próximos séculos. O que significa que os humanos continuarão querendo proteger aquilo que eles consideram seus, seja as suas conquistas próprias, a sua família, os seus filhos,
em detrimento do filho do outro, o seu território em detrimento do território do outro. Eu não acho que o humanismo deva entrar em características de base biológica da condição humana. Os humanos, em parte, são bichos. Os humanos são macacos, e são macacos ferozes e egoístas. Portanto, essa característica darwinista, essa herança animal da condição humana, que eu costumo resumir num pequeno verso, quando eu digo assim, entre o anjo e o bicho, existo eu. Eu estou entre o anjo e o bicho. Eu não sou somente anjo e não sou somente bicho. Eu sou um homem, sou uma mulher. Então, não acho que os humanos devam sonhar em dizer aos outros humanos que eles têm que eliminar os bichos que os habitam, porque esses bichos nos habitarão, na minha opinião, pelos milênios afora. Isto não haverá mudança. Agora, eu acho, sim, aí vem a resposta, que nós precisamos melhorar o anjo. Tá? E isso se faz através da educação. Então, vou pegar exemplos práticos. E algumas, vou mostrar bastante truculento, mas truculento de maneira humanista. Tá? Peguemos o caso o tristíssimo caso, né, do Estado Islâmico e da situação da Síria. Assim, o que você acha que seria uma humanidade desenvolvida para lidar com um problema tão complexo? A minha opinião é que seria uma tropa internacional, composta pela Rússia, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, pela Itália, etc., até pelo Brasil, para ir lá e liquidar a questão. Então, você diz, Bolonha, isto é uma absurda interferência na autodeterminação dos povos, isto é uma violência sem conta, porque, nesse caso, é muito mais humanístico deixar pegarem os barcos e morrerem afogados no Mediterrâneo e chegar na Europa e não ter onde ir. E você vai, outro dia eu fui visitar um grupo de refugiados na França, levaram lá nos arredores de Paris para ver o campo de refugiados, e você assiste aquelas cenas. Então, o melhor do humanismo alcançável, possível, sem a super-humanidade, que será absolutamente filantrópica, comunista, socialista, etc. Diz, olha, considerando os humanos que tem hoje, a melhor coisa que estaria ao alcance dos humanos é devolver cada problema ao seu lugar. E ir lá e ajudar a resolver lá. Não deixar sair de lá. Mas isso seria uma interferência enorme. Pois bem, não é uma interferência enorme abrigar os refugiados em Paris e depois não ter onde colocar? Não é uma interferência enorme deixar entrar na Itália e depois não fazer com eles? Porque na hora em que o discurso político, para dizer, eu vou ganhar a eleição, para ganhar a eleição eu falo, todo mundo pode entrar. Mas depois, eu mesmo vou largar todo mundo lá e vou botar na cadeia, vou botar no hospício, vou botar no hospital, tá certo? E não vou dar emprego. Então, eu diria que o humanismo que eu considero alcançável é um humanismo que diz, olha, os humanos são territoriais, egoístas, cuidam dos próprios filhos mais do que do filho do vizinho, gostam de possuir aquilo que criaram, têm com relação ao Estado e com relação a muita desconfiança. Os humanos são assim como são. Agora, eles dão uma certa contribuição por compaixão com uma criança que está morrendo afogada. Os humanos também têm isso. Eles são capazes de fazer alguns sacrifícios. Muitos deles, como os Médicos Sem Fronteiras, vão para lá e vão tentar agir e são heróis. Então, eu diria, a solução é prestigiar os heróis, ao invés de ficar fazendo essa politiquinha de dizer, não, todo mundo tem todos os direitos, onde você começa a deixar o problema se alastrar. Então, a Rússia não se coloca, os Estados Unidos também não se colocam, a Inglaterra também não se coloca, e deixa as crianças ficarem pegando barquinho de borracha para morrer afogado no Mediterrâneo. Ora, isso seria humanismo? Eu não acho. Eu acho que o humanismo seria mandar alguém lá para dizer, olha, vocês vão ter que resolver o problema aqui. E nós estamos aqui para ajudar. Porque as ajudas locais, e há muitos exemplos no mundo desse tipo, são muito mais eficazes. Mas tem os direitos humanos que interferir no país do outro.
Bom, mas o país do outro está interferindo aqui. A comunidade europeia está desmantelada em função desse assunto. Tá? Então, a minha resposta é muito clara. Os humanos continuarão sendo maus. Mas é possível que a gente melhore esses maus um pouquinho a cada vez. Essa é a resposta. Vamos sair daqui com dor de cabeça, mas às vezes precisa, né? Obrigado a Às vocês. vezes a gente precisa para a gente parar de ficar no automatismo e achar que está só tudo bem, né? Um abraço para vocês. Obrigado. Foi muito boa a pergunta.